Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém. Podeis assentar, glória a Deus, pois nós temos o fôlego de vida, amém. Adorarmos ao Senhor, nós somos criados com esse propósito, né? E aquele que não faz isso, ele sente um vazio. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que temos o entendimento de que a nossa vida ela serve para louvar ao nosso Deus, nós somos completos, amém? Não completos por nós mesmos, mas completos porque o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. E eu louvo a Deus pela decisão que você tomou, né, de estar aqui nessa noite, para juntos nós louvarmos, engrandecemos o nome do Senhor. E o Espírito Santo, ele ministrou muito ao longo dessa semana, justamente sobre essa palavra, decisão, né? O fato de nós estarmos aqui foi uma decisão que você tomou, né? O fato de você escolher essa roupa linda que você está, foi uma decisão que você tomou, né? Às vezes nós queremos até nos eximir de tomar uma decisão, mas o se eximir de tomar uma decisão é uma decisão, né? A nossa vida, ela é repleta de decisões, e essas decisões, elas geram consequências, né? Então aquilo que nós estamos plantando hoje, nós iremos colher no amanhã, né? Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, todas as nossas decisões, elas têm uma consequência, né? Às vezes nós até questionamos o Senhor: Senhor, por que eu estou vivendo essa situação, né? O porquê que eu estou passando por isso? Mas muitas vezes é uma consequência de uma decisão errada que nós tomamos, né? E a consequência, ela vem, e o Senhor, ele está conosco, porque o Senhor, ele é misericordioso, amém? E o tema da ministração que Deus colocou nessa noite é justamente uma pergunta, né? Uma pergunta você não precisa responder, mas é uma pergunta que você venha refletir. Você está preparado para as consequências? Você está preparado para as consequências? E utilizar esse tema em uma ministração, ele parece ser até um pouco intimidador, né? Você está preparado para as consequências, né? Parece estar colocando contra a parede. Mas conforme eu disse, as consequências, elas vêm tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se as nossas decisões, se aquilo que nós estamos fazendo, o Senhor, ele está nos dirigindo, e nós estamos com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor, e vivendo de acordo com aquilo que o Senhor, ele tem preparado para nós, nós teremos, né, boas consequências. Agora, caso nós estejamos indo por caminhos diferentes daquilo que o Senhor, ele planejou para nós, nós teremos também essas consequências. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós iremos meditar em dois textos. O primeiro texto, ele está no livro de Gênesis, no capítulo 25. Nós iremos ler apenas a parte B do verso 34. Livro de Gênesis, capítulo 25, verso 34. Apenas a parte B, que diz assim: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ou seja, em algumas versões diz, a sua primogenitura, né? Eu gostaria que você repetisse comigo a palavra desprezou. Desprezou. E agora eu gostaria de pedir para que você abra no capítulo 27, ainda do livro de Gênesis. Nós iremos ler a partir do verso 34. Verso 34, que diz assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana.
Primeiro tomou meu direito de ser filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao seu pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereais e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? E Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Queridos, essa passagem é uma história bastante conhecida, né? Uma história que justamente mostra a consequência de uma decisão tomada errada, uma decisão tomada equivocadamente. E eu sempre, desde pequeno, né, nasci num berço evangélico e ouvi essa história, e eu sempre tomei muito partido ali da situação de Esaú, né? Eu falei: nossa, Jacó, ele foi traiçoeiro, né? Jacó, ele enganou o seu irmão, né? Tadinho de Esaú, né? O filho mais velho, ele foi enganado. Mas existe uma ação de Esaú que justamente fez com que essa situação ela acontecesse, né? E essa ação é justamente a palavra que nós repetimos: ele desprezou. Queridos, o desprezo, eu acho que é um dos piores sentimentos que nós podemos ter, né? Quando nós somos desprezados, quando algo ele é tratado com desprezo, né? Algo ele não é tratado ali com seu devido valor, né? Quando nós somos desprezados por alguém é porque o nosso valor ele não é tido para aquela pessoa, né? Quando nós não tratamos quando nós tratamos com desprezo algo, é que nós não reconhecemos, né, o valor daquilo. E Esaú ele desprezou, e essa ação ela trouxe a consequência. E a história diz que desde o ventre, né, ali já havia um desentendimento entre Jacó e Esaú, né? Um empurrava o outro, tanto que essa situação fez com que Rebeca ela consultasse ao Senhor. E o texto diz no capítulo 25, no verso 23, diz que o Senhor disse a ela que ali havia duas nações no seu ventre, né? Já desde as suas entranhas, dois povos estavam se separando, e um deles seria mais forte que o outro, e que o mais velho ele serviria o mais novo. Então já existia também ali uma promessa do Senhor. E diz no decorrer da história que na época de dar à luz, que eles descobriram ali que eram gêmeos, né? Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, né? Então eles não ficavam acompanhando ali pelo ultrassom, eles não sabiam a quantidade de bebê. Imagina o susto, né? De repente você espera um, vem dois. E quando deu à luz, o primeiro a nascer foi Esaú. Porém Jacó ele é tirado logo em seguida, justamente ali segurando no calcanhar de Esaú. E diz o texto que ambos eles cresceram, e Esaú ele era tido como o queridinho do papai, né? Isaac ele gostava ali das caças que Esaú ele trazia, ele gostava de comer nessas caças. E pelo que tudo indica na história, Jacó já era o queridinho da mamãe, né? Tanto que nós vemos ali toda a trama de Rebeca, justamente para que Jacó ele fosse abençoado ali no lugar de Esaú, no lugar do seu irmão. E discorrendo um pouco mais o texto, diz que certa vez Jacó ele estava preparando um ensopado, quando Esaú ele chegou esfomeado, né? Esaú ele estava caçando, e ele chega ali esfomeado, e Jacó ele estava preparando ali um ensopado, e neste momento nós vemos uma negociação. Nós vemos uma negociação que mudou completamente a história. Uma negociação que mudou a trajetória da vida de Esaú e de Jacó. E mais uma vez eu gostaria de chamar a sua atenção
para o fato de que todas as nossas decisões, elas geram consequências. Tudo aquilo que nós temos negociado, isso vai gerar uma consequência. Até de uma forma não pensada, né, de uma forma indireta, nós estamos tomando decisões a todo momento. Você poderia não estar aqui, mas você está aqui. Você tomou uma decisão. Você poderia não ter se casado, mas você se casou, constituiu uma família. Isso é bênção para a sua vida, isso foi uma decisão que você tomou. E as decisões que nós tomamos no momento de fome, mostra justamente o valor que nós damos para aquilo que nós temos. Nós temos negociado aquilo que nós temos de mais precioso. Não vai ser uma fome que vai tirar, né, aquilo que nós temos de precioso, aquilo que o Senhor, Ele tem nos dado. E a bênção da primogenitura, que nós precisamos entender um pouquinho do contexto daquela época, né? A bênção da primogenitura era algo muito especial, era algo que vinha do patriarca ali da família, né? Então era algo que já estava sobre a vida de Isaac, e justamente o primogênito, ou seja, o primeiro filho a nascer do sexo masculino, ele era o responsável por dar sequência ali na família. Então ele administrava todos os bens, ele tinha também, né, a responsabilidade, né, de conduzir toda aquela família, de administrar os servos, as servas. Ou seja, o filho mais velho, ele tomava posse da bênção que estava justamente sobre a vida do seu pai. Então isso era algo muito importante, né? Isso era algo muito precioso. Você nascer como primogênito de uma família significava que a bênção do Senhor que estava sobre a vida do seu avô, que passou sobre a vida do seu pai, ela estaria também sobre a sua vida, sobre a vida dos teus filhos. Então a primogenitura era uma bênção muito grande para um homem. Isso significava que era uma bênção única que o pai tinha, né? Por mais que o pai ele tivesse 10, 20 filhos, essa bênção ela era apenas para um dos filhos, ela era apenas para o primogênito. Ou seja, a primogenitura era algo muito especial naquela época. A bênção do Senhor, ela estava sobre os primogênitos. A bênção da família, ela estava sobre os primogênitos. Mas no momento de fome, Esaú ele despreza esse benefício, ele não dá o devido valor a essa bênção que estava sobre a vida dele, e ele troca justamente o direito de ser o primogênito por um ensopado, por um prato de comida. A gente vê algo tão valioso sendo trocado por algo tão simples, né? A fome ela dói, né? A fome, nós nos transformamos na fome, mas a fome ela não pode mudar a nossa essência, né? Nós não podemos perder os nossos valores no momento da fome, no momento da escassez. E diz o texto que Jacó, ele se aproveita dessa situação, né, uma situação de vulnerabilidade de Esaú, e ali ele faz a negociação e ele compra o direito de seu irmão mais velho. Queridos, existe algo especial que Deus ele confiou de uma forma única para cada um de nós. A bênção do Senhor, ela está de uma forma única sobre a minha vida, sobre a sua vida. As bênçãos que Deus Ele derramou sobre as nossas vidas, elas não podem ser negociadas. Pode ser um momento de escassez, pode ser um momento de dificuldade, mas a bênção do Senhor, ela deve permanecer. Mas como será que nós temos tratado a bênção do Senhor? Nós temos negociado a bênção do Senhor, nós temos trocado a bênção para o Senhor por coisas tão fúteis deste mundo. O apóstolo Pedro, ele escreve que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, e ele está rugindo como um leão. Nessa manhã o pastor Alencar, ele ministrou em Hebreus 12, ele diz que nós devemos nos livrar de todo o embaraço,
né, e de todo o pecado que nos rodeia, que nós devemos correr a corrida que nos foi proposta. Por mais que o inimigo ele esteja furioso, por mais que o inimigo ele esteja tentando nos tragar, né, ele esteja tentando nos tirar da presença do Senhor, ele não vai surgir de uma forma transparente, né? Você não vai ver o inimigo assim com uma fúria na sua frente. Não, o inimigo ele é enganador. Ele vai vir em situações em que muitas vezes vão parecer situações de bênção, mas são astutas do inimigo, e para isso é importante nós termos o discernimento no Senhor, né? De repente para Esaú, o estar de barriga cheia seria uma bênção, né? Como eu vou sobreviver, como eu vou receber a bênção da primogenitura se eu morrer de fome? Queridos, mas a história que o Senhor ele tem para a nossa vida, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, ela vai se cumprir, porque é uma promessa do Senhor. Se nós nos permanecemos na presença do Senhor, se nós permanecemos com os nossos olhos firmados no Senhor, a bênção do Senhor ela vai se cumprir, né? Existe um louvor e muitas pessoas dizem que você não vai morrer até que a bênção do Senhor ela se cumpra sobre a sua vida, mas isso desde que você esteja na presença do Senhor, desde que você não negocie aquilo que o Senhor ele colocou nas suas mãos. Você pode morrer sim e perder tudo aquilo que o Senhor ele tem preparado para a sua vida, mas para isso nós precisamos ter um entendimento, nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor ele tem derramado sobre a nossa vida. Algo negociado, algo desprezado lá atrás sobre a vida de Esaú fez com que ele perdesse, né, ele perdesse a bênção, uma bênção tão grande que era sobre a vida dele. Nós precisamos estar atentos, justamente para que nós não venhamos tratar com desprezo aquilo que o Senhor ele tem nos dado, aquilo que o Senhor ele colocou sobre as nossas vidas. Jamais troque a bênção do Senhor, jamais troque aquilo que o Senhor ele entregou sobre a sua vida por um prato de comida. E quantas vezes nós temos nos afastado do propósito do Senhor, justamente por coisas tão fúteis, por coisas deste mundo, né? Coisas passageiras, coisas que aos olhos do mundo têm um valor muito grande, mas nós vemos que são coisas tão pequenas, né? Um carro que hoje vale 300, 400, 500 mil reais, amanhã ele vale 50 mil reais. Amanhã ele vai estar lá na lata velha, né, no ferro velho, e já não tem mais nenhum valor, né? E quantas vezes nós estamos colocando a nossa expectativa, nós estamos nos alimentando das coisas deste mundo e deixando a bênção do Senhor de lado. Nós estamos buscando caminhos que vão nos distanciar daquilo que o Senhor tem para nós, mas que o Senhor ele nos dê a sabedoria, que o Senhor ele nos dê o entendimento, que o nosso alimento ele possa estar no Senhor, ele não esteja nas coisas deste mundo. Deus ele te chamou com um propósito. Deus ele não nos chamou para nós estarmos na ociosidade. Quantas vezes, né, o Senhor ele nos chama, o Senhor ele entrega algo nas nossas mãos, e de certa forma nós temos desprezado aquilo que o Senhor ele tem nos dado. Quantas vezes é confortável para nós estarmos sentados, estamos adorando, queridos, mas não foi para isso que o Senhor te chamou. E neste momento o Espírito Santo ele está falando com você, e você sabe que o Senhor ele te chamou para algo muito maior, que o Senhor ele entregou algo muito precioso na sua mão. Então é justamente isso que o Espírito Santo ele está dizendo conosco. O Espírito Santo ele está dizendo primeiramente comigo, e todos nós estamos sendo ensinados por essa palavra, qual o valor que nós temos dado àquilo que o Senhor ele tem colocado na nossa mão. Quantas vezes nós temos desprezado aquilo que o Senhor ele tem colocado na nossa mão.
Queridos, isso é muito sério. A bênção do Senhor, Ele está sobre a nossa vida. Nós louvamos nessa noite que ali não haverá choro, que ali não haverá pranto, querido, mas se nós estivermos apegados a um prato de comida, queridos, nós não estaremos lá, nós não contemplaremos a glória do Senhor. Que o Senhor, Ele nos ajude a estarmos firmados. Que o Senhor, Ele nos ajude a nos livrarmos de todo o embaraço. Que o Senhor, Ele nos ajude a vivermos sim num momento de escassez, mas que isso não venha tirar a nossa fé no Senhor, que isso não venha tirar a nossa confiança no Senhor, que isso não venha tirar o desejo que nós temos de estar na presença do Senhor, de estar se doando cada dia mais para o nosso Deus, vivendo inteiramente aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. E você conhece a história assim, como Esaú, ele teve as consequências, justamente por desprezar a sua primogenitura. Nós vemos que Jacó também, ele sofre as consequências. Diz a história que Esaú, ele ficou furioso com Jacó, e Jacó, ele foge ali para a casa do seu tio Labão, e ali ele conhece Raquel, e Jacó, ele aceita trabalhar, durante 7 anos, justamente para que ele pudesse ter Raquel como a sua esposa. E nós vemos que na noite de núpcias, Labão, ele entrega Lia ao lugar de Raquel, e ali nós vemos a consequência. Aquele que enganou, ele é enganado. E Jacó, ele tem que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos justamente para que ele tivesse Raquel como a sua esposa. Queridos, decisões erradas, elas geram consequências. Nós precisamos ter esse entendimento. Agora, saltando um pouquinho na história, nós indo ali para o capítulo 39 de Gênesis, ainda na mesma família, nós vemos que decisões erradas não necessariamente, obrigatoriamente, elas vão seguir de gerações em gerações. Nós vemos que a escolha, ela pode mudar a história de uma família. No capítulo 39 diz que o filho de Jacó com Raquel, ou seja, José, ele causa ciúmes ali nos seus irmãos, e ele é vendido como escravo ali para o Egito, e José, ele é comprado por Potifar, Potifar, um oficial ali do faraó, e ele começa a servir ali na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor era sobre a vida de José, e aquilo que ele administrava era próspero, José, ele tinha uma bênção do Senhor sobre a vida dele. Porém, em determinado dia, diz que José, ele foi assediado pela mulher de Potifar. E aí entra mais um ponto de decisão. O José é um jovem rapaz, que tinha os mesmos desejos carnais, que nós temos nos dias de hoje. Um jovem que poderia estar ali, saindo da sua adolescência, indo para a sua juventude, e ele toma uma decisão, e a decisão que ele tomou foi de ser fiel ao seu Deus, e de ser fiel ao seu Senhor. José, ele toma a decisão de fugir daquela situação. Ele foge justamente ali da mulher de Potifar. Quando nós olhamos isoladamente esse fato, nós pensamos até numa injustiça, Nossa, mas José, ele fez tudo corretamente, Ele foi temente ao Senhor, ele foi fiel ao seu Senhor, ali naquela época, ao seu patrão, Ele fugiu daquela situação, e mesmo assim ele foi preso. Mas nós vemos que em tudo o nosso Deus, ele tem um propósito.
Em tudo o nosso Deus, Ele está cuidando. Deus, Ele cuida daqueles que é fiel a Ele. Deus, Ele cuida daqueles que são tementes a Ele. Né? Uma situação que pode parecer uma situação de derrota. O Senhor, Ele tem os propósitos dEle. E nós vemos que ali na prisão, José, ele é usado, né, justamente para que o nome do Senhor ele fosse glorificado. Então, diante de um sonho, ali que o copeiro e o padeiro, que estavam presos ali também, tiveram José, ele recebe a revelação, e um tempo depois, o faraó ele teve um sonho que predizia justamente 7 anos de fartura, mas depois 7 anos também de muita escassez, né? E neste momento o chefe do copeiro ali que já estava liberto da prisão, ele se lembrou de José. E José ele é trazido à presença do faraó e ele interpreta aquele sonho. E o faraó ele coloca José em uma posição tão elevada que em todo o Egito José ele só não era maior do que faraó. Queridos, a bênção do Senhor. Nós vemos períodos de dificuldade e assim é na nossa vida também. Nós enfrentamos dificuldades, né? Nós temos o nosso período de fome, nós temos o nosso período de escassez, nós temos o período em que nós queremos muitas vezes abrir mão das bênçãos do Senhor, do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, para cada um de nós. Queridos, mas quando nós permanecemos firmes na presença do Senhor, a bênção do Senhor é sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele cumpre o propósito dEle. Eu acho interessante na história de José, que José, apesar dele ser traído pelos seus irmãos, né, dele ser vendido como escravo, né, aqui nós vemos novamente um significado de desprezo. Né, um ser humano ele ser tratado como um objeto, um ser humano ele ser vendido, né, como objeto, e você fazer isso com alguém da sua família, né, tamanho desprezo que José ele deve ter sentido. Mas nós vemos depois, em cima desse processo, José ele foi fiel ao Senhor e ele abençoou a sua família. Justamente no período de escassez, José ele foi bênção para o seu pai Jacó. José ele foi bênção para os seus irmãos, aqueles que traíram ele. José ele foi abençoado. Queridos, olhando essa segunda história, nós vemos uma consequência boa de decisões corretas. Decisões que foram tomadas trouxeram consequências boas. A decisão de ser fiel ao Senhor, a decisão de ser fiel a Potifar, ela gerou bênção sobre a vida de José, ela gerou bênção sobre o povo de Deus ali no Egito, né? Em todo momento o Senhor estava com ele, e nós vemos isso acontecendo mesmo depois da morte de José. Né? Nós vemos isso acontecendo anos depois, centenas de anos depois, né? O povo mesmo escravizado, o povo temendo a Deus, o povo sendo fiel a Deus, e Deus livrando das situações adversas, né? E Deus cumprindo o propósito dele. Outro ponto importante que nós observamos também é que a bênção que foi desprezada por Esaú, ela é recebida por Jacó, ela gerou bênçãos sobre a descendência dele. Queridos, as nossas decisões de hoje, ela vai refletir na nossa família, ela vai refletir na nossa descendência, né? O importante não é nós deixarmos bens, não é nós deixarmos fortunas, né, nós deixamos patrimônios para os nossos filhos, mas qual o legado que nós estamos deixando? Né? Quais as decisões que nós estamos tomando? Como que nós temos tratado aquilo que o Senhor Ele tem colocado sobre as nossas vidas? Aquilo que o Senhor Ele tem colocado nas nossas mãos? Né? A palavra do Senhor diz que aquele que colocou a sua mão no arado, não olhe para trás. E quantas vezes nós temos olhado para trás, quantas vezes nós queremos soltar a nossa mão, mas o Senhor Ele nos chamou para uma grande obra,
E essa grande obra, ela não é no aspecto material, ela não é no aspecto físico, mas é no aspecto espiritual. Querido, se você ganhar uma pessoa da sua família para Jesus, isso já é uma grande obra. Se ao findar o nosso tempo aqui, a nossa família ela estiver salva, isso já é uma grande obra. Para o mundo isso pode não ter nenhum valor, mas o Senhor Ele nos chamou para uma grande obra, e essa obra ela é feita de uma forma individual, né? Aquilo que o Senhor Ele me chamou é diferente daquilo que o Senhor Ele te chamou. Isso não significa que aquilo que o Senhor te chamou é maior do que o que o Senhor Ele me chamou, não. O Senhor Ele nos chamou para uma grande obra, e nós devemos estar na presença do Senhor, nós devemos estar com a nossa mão no arado, e nós não devemos olhar para trás. Esaú ele não acordou naquele dia decidido a perder a sua primogenitura. Ele perdeu diante de um momento de fome. Queridos, pequenas concessões momentâneas, pequenas decisões que muitas vezes você pensa, não, isso daqui não tem nada a ver, né? A Pri até costuma brincar, ela fala que lá no inferno vai ter uma placa assim, aqui não tem nada a ver. Né? Hoje a gente vive um contexto cristão em que fala, não, isso não tem nada a ver, né? Isso é coisa do passado, né? Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E quantas pessoas estão indo para o inferno justamente porque não tem nada a ver? Que Deus Ele nos ajude nas pequenas decisões a permanecermos firmes na presença dEle. Que a bênção do Senhor que está sobre a nossa vida, que aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para que nós venhamos tratar, para que nós venhamos cuidar, nós não venhamos enterrar, mas que nós possamos ser zelosos com a bênção do Senhor. Essa noite Deus, Ele não está te perguntando o que você perdeu ontem, Ele está te perguntando o que você está valorizando, como que você vai valorizar a partir de hoje, aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Quantas pessoas foram usadas grandemente pelo Senhor, quantas pessoas viveram, né, os dons do Senhor, profetizaram, né, tiveram uma vida de oração, tiveram uma vida ministerial, né, pessoas que tocavam, pessoas que louvavam, pessoas que por algum motivo se decepcionaram com a vida ministerial. E conforme o pastor Alencar ele falou nessa manhã, todos nós somos humanos, querido. Todos nós somos suscetíveis a falha. Se nós estivermos com os nossos olhos firmados nos homens, nós seremos decepcionados. Mas que em meio às decepções, nós possamos continuar olhando para Cristo. Nós possamos continuar com a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não venha negociar a bênção do Senhor por uma decepção. Não negocie a bênção do Senhor por uma frustração, mas que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor Ele tem para a nossa vida, o chamado do Senhor para cada um de nós, que nós possamos nos posicionar nessa noite, que independente daquilo que você esteja vivendo, de repente você está num momento de fome, você está num momento de escassez, você está num momento em que você olha para o lado e você fala, Senhor, tá, eu tenho essa bênção, mas o que eu vou fazer com ela? O Senhor me chamou com um propósito, mas o que eu vou fazer com isso? Queridos, é momento de nós colocarmos diante do Senhor, é momento de nós buscarmos essa direção do Senhor, de nós não olharmos ali o prato de comida, aquilo que vai satisfazer a nossa carne, mas que nós possamos estar olhando aquilo que é eterno, que nós possamos estar olhando aquilo que o Senhor Ele tem de precioso para cada um de nós, que a nossa tomada de decisão, ela esteja firmada no Senhor. A todo momento nós precisamos pedir discernimento do Senhor, nós precisamos pedir que o Senhor, Ele abra os nossos olhos, Ele nos dê o entendimento necessário, né? Quantas situações o Senhor Ele tem nos livrado, situações em que nós pensávamos, muitas vezes ser situações de bênção, nós seguimos a vontade do Senhor e nós vemos depois que era uma situação de destruição, que era uma situação que iria nos causar a destruição. O Senhor Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que tem cuidado de nós,
O Senhor, Ele cuida de cada um de nós nos detalhes. Então não se preocupe com a adversidade, não se preocupe com aquilo que tem te incomodado, não se preocupe muitas vezes com aquilo que até tem nos frustrado, né? Nós temos expectativas, mas algo que nós devemos orar é para que o Senhor, Ele coloque as expectativas dEle em nós, e que nós possamos estar alinhados com as expectativas do Senhor, que nós possamos estar vivendo os sonhos do Senhor. A bênção que Deus tem para cada um de nós, ela é única, ela é preciosa. Então não despreze a bênção do Senhor, não despreze, mas que nós possamos tratar com amor, que nós possamos buscar no Senhor a direção, para que a obra dEle, ela seja completa sobre a nossa vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a bênção que estava sobre a vida de Abraão, a bênção que estava sobre a vida de Isaac, e a bênção que foi derramada sobre a vida de Jacó, é a bênção que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós somos a descendência santa, nós somos o povo eleito, queridos, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. A bênção do Senhor, ela está sobre nós. Então eu te convido neste momento a curvar a sua cabeça. Eu não sei o como você tem vivido até os dias de hoje. A sua história com Deus é só você que sabe. Aquilo que Deus, Ele já te prometeu, aquilo que já aconteceu, aquilo que ainda não aconteceu. Mas essa noite é uma noite justamente de reafirmar essa aliança, de reafirmar as promessas que o Senhor, Ele tem sobre a vida de cada um de nós. De repente promessas feitas há 10, 20, 30 anos atrás, promessas que você já tinha até se esquecido, mas que neste momento o Espírito Santo de Deus, Ele te faz lembrar dessas promessas, e o Espírito Santo de Deus, Ele está reafirmando essas promessas sobre a sua vida, e Ele está dizendo para você permanecer firme, Ele está dizendo para que você não venha trocar isso que é tão precioso, que o Senhor, Ele tem colocado sobre a sua vida, por um momento de escassez. Oh Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, pelo teu grande amor. Senhor, eu te agradeço, Pai amado, pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pois tu és um Pai amoroso que tem cuidado de nós. Oh Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor Jesus, pelas nossas falhas, pelos momentos, Senhor Jesus, em que as nossas decisões, Senhor, elas têm nos afastado da tua presença, Pai. Oh Senhor Jesus, mas essa noite, Pai, através da ação do teu Santo Espírito, Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha reafirmar, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos alimentar, Senhor, não com um prato de ensopado de coisas passageiras, Senhor. Oh Pai amado, mas que nós possamos ser alimentados pelo teu Santo Espírito, Senhor, que nós possamos estar firmados em ti, Senhor. Oh Pai querido, tu és aquele que sonda os corações, Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, Senhor. Tira, Senhor Jesus, as nossas decepções, tira a barreira, Senhor Jesus, oh Pai amado, da decepção, Senhor, a barreira da frustração, Senhor, que nos impede de acessar, Senhor Jesus, as tuas bênçãos, Pai. Oh Senhor Jesus, que nós possamos estar, Senhor, debaixo, Senhor, das tuas mãos poderosas, as tuas mãos que estão estendidas, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai.
Nós não queremos errar outra vez, Senhor. Nós não queremos nos distanciar da Tua presença, Pai. Do que adianta, Senhor Jesus, nós ganharmos o mundo inteiro, Senhor, se no final dessa corrida, Senhor, nós perdemos a nossa alma, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações nessa noite, Senhor, e faça, Senhor Jesus, arder a chama, Senhor, a chama, Senhor Jesus, daquilo que é o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Que as mãos cansadas, Senhor, elas sejam fortalecidas. Que os pés cansados, Senhor, oh Pai amado, eles sejam fortalecidos, Senhor. Os pés empoeirados, Senhor Jesus, eles sejam lavados, Pai. Oh Senhor Jesus, que a mente cauterizada, Senhor, oh Pai amado, ela seja liberta, meu Deus, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Pelo poder que há no Teu nome, Senhor, que nós clamamos essa noite. Oh Pai querido, e eu declaro, Senhor Jesus, a Tua bênção, Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos guiar, Pai. Que o Senhor venha, ó Pai querido, nos conduzir, Senhor, diante das decisões, Pai. Oh Senhor, que nós sejamos guiados por Ti, Pai, a todo momento, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai querido, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor.